E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula, agora é videoaula 3, mas dando continuidade ao capítulo 1, nem tudo é matéria, beleza? Só lembrando, vamos continuar estudando ainda o capítulo 1, nem tudo é matéria, mas agora a aula 3. Esse é um capítulo um pouco extenso, beleza? Então dividi em duas aulas aí para a gente compreender melhor os conceitos, ok? Então bora lá! Na aula anterior, nós estudamos as propriedades gerais da matéria. Vocês lembram lá? São propriedades que estão presentes em toda a matéria. Então, todo corpo, toda matéria vai ter aí as propriedades gerais. Na aula de hoje, iremos estudar as propriedades específicas da matéria. Como assim, professor? Uma coisa geral é uma coisa que todo mundo tem, é que abrange todo mundo. Já uma coisa específica abrange apenas alguns objetos, alguns materiais. Então, bora lá. Há materiais que apresentam características bem distintas e peculiares quando comparadas a outros materiais. Essas características são conhecidas como propriedades específicas da matéria. Entre elas podemos citar, então bora lá. Propriedades específicas são propriedades que são específicas somente a alguns tipos de materiais, alguns tipos de objetos. A primeira delas é a cor. Cada objeto, cada material vai ter uma cor. Por exemplo, aqui, a maçã. Eu tenho uma maçã vermelha e eu tenho uma maçã verde. Toda maçã vermelha é vermelha. Toda maçã verde é verde. Então, cada objeto, cada material vai ter a sua cor específica. Por isso o nome é propriedade específica da matéria, porque cada material vai ter aí uma cor específica. O segundo é a transparência, pessoal. Cada material vai ter aí um grau de transparência específico. E a transparência, ela se refere à característica de possibilitar ou não a passagem de luz. Nem todo objeto, nem todo material possibilita a passagem de luz. Por exemplo, a parede. A parede, ela impede que passe luz. Então, se você fizer um lugar só com parede, sem nenhuma janela, a luz do sol não vai entrar. Já o vidro, ele vai aí permitir que a luz passe. Então, nem todo material é transparente. A transparência é uma propriedade específica somente a alguns materiais. Por exemplo, o concreto, ele não tem transparência, ou seja, a luz não passa sobre ele. Mas o vidro, ele é transparente e a luz passa sobre o vidro. Beleza? Segunda coisa, terceira parte é a dureza, pessoal. Mas o que é dureza, professor? A dureza é a capacidade que todo corpo possui de ser riscado por outro corpo. Como assim? Dureza é a capacidade que um corpo possui de ser ou não riscado por outro corpo. Por exemplo, nós conseguimos riscar. Eu consigo pegar uma faca, uma caneta e riscar o meu corpo. Mas tem materiais que são muito duros e não podem ser riscados. Então aqui tem uma escala, a escala de Mohs, que vai falar aqui sobre a capacidade de cada material ser ou não riscado. Então, se vocês estiverem aí com dúvida, abram o livro de vocês, essa tabela do livro, e consultem a tabela. Qualquer dúvida, traz na aula presencial ou na aula online. Mas aqui é a tabelinha que vai dar uma escala aí. Então, por exemplo, o giz. O giz ele não é muito duro, eu consigo riscar ele facilmente. Mas, por exemplo, uma rocha, ela já tem uma dureza maior. É muito mais complicado riscar uma rocha, cortar uma rocha. Próxima característica é o brilho. O brilho é a capacidade que todo corpo apresenta de refletir com maior ou menor intensidade a luz ambiente. Ou seja, nem todo material vai refletir muito a luz de maneira muito intensa. Alguns, como as pedras preciosas, vão refletir, mas, por exemplo, outros não. Se eu colocar uma luz sobre esse material, ele não vai brilhar como um diamante brilha. Então, nem todo objeto, nem todo material reflete aí luz tão intensa como os diamantes ou pedras preciosas. Então, o brilho é uma característica específica somente a alguns materiais. O próximo aqui é a maleabilidade. É a capacidade que todo corpo apresenta com mais ou menos dificuldade de ser moldado. Então, maleabilidade tem a ver com ser maleável, com se mover. Então, por exemplo, esse controle aqui ele é duro, ele não é maleável. Eu não consigo
fazer ele ficar mole. Mas alguns objetos são maleáveis. Por exemplo, a massinha, o slime, eu tenho objetos que são maleáveis e eu consigo aí moldá-los facilmente. Um bom exemplo é o metal. O metal, professor, o metal não é duro? Sim, o metal é duro. Mas se eu derreter o metal, ele fica maleável e eu consigo aí fazer a forma que eu quiser. Então, por exemplo, esse controle ele é duro, eu não consigo moldar ele. Mas se eu derreter ele, ele vai ficar maleável. Então, a maleabilidade é uma característica específica a alguns objetos e outros não. Por exemplo, o metal ele é maleável somente quando eu derreto ele, ele fica aí maleável, eu consigo moldá-lo em vários formatos. Para fazer uma mesa, uma TV, alguma coisa que precisa do metal, a pessoa derrete o metal, ele fica maleável e você consegue moldá-lo na forma que você quiser, ok? Agora a densidade, pessoal. A densidade, ela representa a relação entre a massa e o volume. A densidade, ela é responsável por fazer as coisas boiarem ou afundarem. Por exemplo, uma coisa muito densa, ela afunda. Lembrem disso. Muito denso afunda. Pouco denso boia. Aqui é um exemplo do navio. Professor, o navio ele é muito pesado, não devia afundar? Deveria, mas ele é menos denso. O navio ele só boia na água porque ele é menos denso que a água. Já uma pedrinha tão pequenininha afunda na água. A pedrinha é mais leve do que o navio, mas a pedrinha é mais densa. Então o que faz com que uma coisa afunde ou boia não é sua massa, é a densidade. Uma pedra ela é menos densa do que a água, por isso ela vai afundar. Já aqui o navio ele é mais denso, por isso que ele vai boiar. Ok? Por fim, ductilidade. É um pouco complicada essa palavra. Ductilidade é a propriedade que o corpo possui de se transformar em um fio, em um ducto. Nem todo material eu consigo transformar em um fio. Por exemplo, eu não vou conseguir transformar esse controle em um fio. Eu não consigo transformar essa TV em um fio. Mas alguns metais, plásticos e alguns objetos e materiais eu vou conseguir aí transformar em um fio, em um ducto, ou seja, é uma propriedade específica, porque nem todo material eu consigo transformar em um fio. Também tem a condutividade, que é a capacidade de um material de propagar energia, pessoal. Então, condutividade é a capacidade que um objeto vai ter de conduzir energia. Por exemplo, o plástico ele não conduz energia, a madeira também não, mas o metal conduz. Ou seja, nem todo objeto consegue conduzir energia elétrica. Como exemplo, o plástico não conduz, a madeira não conduz, a borracha não conduz, mas o metal e o ferro vai conduzir. Ou seja, se só alguns materiais conduzem a energia elétrica, isso é uma propriedade específica apenas a alguns materiais. Ok? E aqui nós temos o magnetismo. O que é magnetismo, professor? A primeira palavra que vem à cabeça quando falamos magnetismo é o ímã. Estão vendo aqui? É o ímã puxando aqui o metal. O magnetismo são o quê? Corpos que podem ser atraídos por ímãs e eletroímãs. Possuem essa propriedade. Faça um teste. Se você tiver um ímã na sua casa, tente puxar um plástico com ímã. Você não vai conseguir. Tente puxar uma borracha, uma madeira. Nem todo objeto consegue ser atraído por um ímã, mas somente alguns. Por exemplo, o metal. O metal ele vai conseguir aí ser atraído pelo ímã. Mas se você tentar puxar com o ímã um plástico, algodão, um tecido, uma borracha, você não vai conseguir. Porque isso é uma propriedade específica a alguns materiais. Nem todo material consegue ser puxado por um ímã. Então isso é uma propriedade específica. Ou seja, o magnetismo é uma propriedade específica a alguns materiais. E aqui nós temos a viscosidade, pessoal. O que é viscosidade? Materiais no estado líquido, eles podem ou não ser viscosos. Por exemplo, a viscosidade é a capacidade que um material líquido tem de escorrer. Quanto mais tempo esse material demorar para escorrer, mais viscoso é o líquido. Quanto menos tempo esse material demorar para escorrer, menos viscoso é o líquido. Lembrando que viscosidade ela pertence apenas a materiais líquidos. Quanto mais viscoso for o líquido, ele
ele vai demorar mais tempo para escorrer. Quanto menos viscoso for o líquido, ele vai demorar menos tempo para escorrer. Por exemplo, o mel ele é muito viscoso. Ele demora muito para escorrer. Então o mel ele é muito viscoso. Se você pegar uma colher de mel e fizer assim, você vai ver que ela vai demorar para escorrer. Já a água ela é pouco viscosa. Se você pegar uma colher de água e derramar, ela vai escorrer muito rápido. Então o mel ele é mais viscoso porque ele demora a escorrer. E a água é menos viscosa porque ela escorre muito rápido. Imagine só se você colocasse mel na torneira. Você ia abrir e ia demorar muito tempo para o mel escorrer, porque o mel é muito viscoso. E uma coisa viscosa demora muito tempo para escorrer. Ok? Volatilidade. Essa palavra ela é muito importante. Gravem isso. Volatilidade. Consiste aí na facilidade de evaporar. Ou seja, se um líquido evapora muito rápido, ele é muito volátil. Se ele demora a evaporar, ele é não volátil. Um exemplo do álcool. Se você abrir um álcool, logo você vai sentir o cheiro de álcool na sala, porque ele evapora muito rápido. Ou seja, o álcool ele é muito volátil. Por quê? Porque uma coisa volátil evapora muito rápido. Uma coisa não volátil demora a evaporar. Um exemplo, a água ela demora a evaporar. Se você colocar aqui um copo com água, ela vai demorar muito tempo até que a água suma completamente. Porque a água ela é pouco volátil. Mas o álcool, assim que você abre o álcool, você sente o cheiro. Por quê? Porque ele começa a evaporar. Então o álcool ele é muito volátil. Então tomem cuidado ao mexer com álcool, porque ele é um objeto, um material muito volátil. Ou seja, mais uma vez, nem todo material é volátil. Então isso é uma propriedade específica de alguns materiais, ao exemplo do álcool. E agora, pessoal, nós já vimos aí as propriedades específicas que pertencem apenas a alguns materiais. Como nós vimos, nem todo material é viscoso, é volátil, conduz energia e por aí vai. Agora, o nosso próximo conteúdo são fenômenos físicos e fenômenos químicos. Mas preste atenção que isso aqui está intimamente ligado às propriedades gerais e específicas da matéria. Então, para começar aqui, fenômenos físicos e químicos. Todos os acontecimentos da natureza que podemos observar são fenômenos. Então, tudo que acontece no mundo, no universo, é um fenômeno. Tudo que acontece nós podemos observar. Então, por exemplo, uma planta queimando, um bebê nascendo, isso é um fenômeno. Tudo que acontece na natureza, no mundo, no universo, e nós podemos observar, isso é um fenômeno. E existem aí dois tipos de fenômenos, os físicos e os químicos. Então, bora lá. Fenômeno físico são aqueles nos quais a mudança na matéria não implica na mudança da sua composição. Num fenômeno físico, eu não vou ter uma nova substância. Então, toda vez que acontecer um fenômeno físico, uma nova substância não será formada. Ou seja, em um fenômeno físico, não vai alterar a composição da matéria. Por exemplo, aqui eu tenho um papel. Se eu rasgar o papel, eu não vou criar outro objeto. Isso aqui continua sendo papel. Um fenômeno físico, ele não cria uma nova substância, não cria um novo objeto. Ele continua sendo o mesmo. Vai mudar apenas o seu formato físico. Então, por exemplo, rasgar um papel é um fenômeno físico. Por quê? Aconteceu alguma coisa, mas ela não virou uma nova substância. Não alterou a sua composição. Isso aqui continua sendo papel. Se eu molhar o papel, é um fenômeno físico. Por quê? Aconteceu um fenômeno, mas não alterou a composição do papel. Ele continua sendo papel. Outro exemplo, pessoal. Se você quebrar um copo, pegar um copo de vidro e quebrar, fenômeno físico. Por quê, professor? Aconteceu um fenômeno, o copo quebrou, mas você não criou outro material, aquilo continua sendo vidro. Então, todo fenômeno que não altera a composição do material é um fenômeno físico. Então, rasgar um papel, quebrar um vidro, amassar alguma coisa, isso é fenômeno físico, porque não altera a composição do material. Um exemplo, congelar água é um fenômeno físico. Toda vez que você congela a água virou gelo, mas continua sendo água.
mas mudou apenas do estado físico. Então, congelar a água é um fenômeno físico, porque mudou o estado físico. A água congelou, mas continua sendo água. Fenômeno físico é quando ocorre uma mudança na composição da matéria. Quando ocorrer aí alguma mudança na sua composição, quando formar uma nova coisa, é um fenômeno químico. Por exemplo, queimar um papel. Quando você queima um papel, ele deixa de ser papel. Ele vira cinzas, vira gás carbônico, vira água, ele virou uma nova coisa. Isso alterou a sua composição. Então, queimar o papel é um fenômeno químico, porque isso alterou a sua composição, pessoal. Ele não é mais papel, ele é outra coisa agora. Ele é as cinzas, ele é o gás carbônico, ele é a água, porque toda combustão, toda queima é um fenômeno químico. Tudo que eu queimar vai se transformar em uma nova coisa. Outro exemplo, pessoal, fazer um bolo. Fazer um bolo é um fenômeno químico. Você vai juntar a farinha, o leite, o ovo e vai se transformar em uma nova coisa que é o bolo. Você vai alterar a composição e vai virar um bolo. Então, fenômeno químico, você altera a composição e cria uma nova substância. Ok? Então aqui exemplo, ó. Exemplos de fenômeno físico. Amassar uma latinha. Amassar uma lata é um fenômeno físico, porque você mudou a lata, mas ela não virou outra coisa, ela continua sendo lata. Então toda vez que você amassar alguma coisa, isso é um fenômeno físico, ok? Então amassar é fenômeno físico. Mudanças de estado físico é um fenômeno físico. Se você congelar a água, ela vai para o estado sólido, mas continua sendo água. Se a água evaporar, ela vai para o gasoso, mas continua sendo água. Então, isso aqui também é um exemplo de fenômeno físico. Já fenômeno químico, por exemplo, você pegar um copo com água e colocar um comprimido efervescente. Isso é um fenômeno químico, porque o comprimido vai se dissolver e virar um gás. Ele virou outra coisa. Então, um fenômeno químico. Outro exemplo é a ferrugem. A ferrugem ela vai corroer o portão e vai virar outro material, um material enferrujado. No caso aqui, também é fenômeno químico. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só falar comigo no WhatsApp, ou na aula online, ou presencial. Aqui embaixo vai ter uma observação no formulário. Leia o formulário, que é muito importante, ok? Vai ter uma atividade. E é isso, até a próxima aula.